Meu nome é Alisson e a minha conversão foi bem simples. Alguém me convidou para ir no culto, eu nem pensei, disse sim, por que não? Eu fui e nunca mais deixei de ir. Profundo. Só que um dos pontos mais impactantes para mim foi um dia que eu estava em casa, não tinha ninguém em casa e a casa estava toda trancada e de repente eu senti um vento pegando em mim. E naquele momento que ele pegou, eu pensei assim, nossa, agora eu sou crente, né? E comecei a mudar várias coisas na minha vida e ali eu entendi duas passagens, depois pensando sobre, né? A primeira foi: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a outra que é o Espírito Santo quem convence. Ali não foi homem nenhum, foi justamente o Espírito Santo me convencendo daquilo que eu era. E desde então eu estou tentando corresponder àquilo que ele me convenceu de que eu sou. Meu nome é Sadraque e eu tenho 17 anos. Peraí, vamos cutucar. A minha conversão foi bem simples, eu sempre fui da igreja, mas eu nunca conhecia Jesus, sabe? Nunca realmente tive um encontro com ele. Então eu decidi começar a conhecer ele e a seguir realmente os passos dele. E foi quando eu li que estava em Romanos, né? Que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu comecei a provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comecei a seguir ela, provar dela, sabe? E o que aconteceu comigo foi o que está em João 8,32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu comecei a conhecer a verdade, ela me libertou de tudo, sabe? Bom, meu nome é Christian, a minha conversão foi algo bem simples. Comecei a trabalhar com um amigo no supermercado e esse cara começou a me falar de Deus e da palavra e me desafiou a começar a ler e a buscar. E eu tinha interesse e eu comecei a buscar e comecei a ler. Através disso, acho que Deus já foi abrindo meu coração, meu entendimento. E ali eu comecei a ver que a minha vida se encaixava perfeitamente dentro da palavra. Comecei a ver que tinham coisas que eu fazia que deveriam ser mudadas. Mudei totalmente a minha percepção do que era Deus, né? Que o nosso Deus ele é um Deus vivo, que eu posso falar, que ele pode me responder. E todas essas chavinhas começaram a ser mudadas. E a minha conversão foi basicamente assim, o meu início da conversão. Profundo. Eu sou o Juan. Bom, eu me converti nesse quarto. Que tem esse parede de azul aqui, que já não é mais o meu quarto, é um depósito, sei lá. Eu me converti aqui, eu lembro que eu tava sem acreditar em Deus, sem nada, e aí eu cheguei e falei pra Deus e disse: pô Deus, se tu existe mesmo, eu quero que tu me prove isso. Eu sei que a Bíblia diz para não provar o Senhor seu Deus, mas eu não sabia disso na época. E na mesma hora eu senti um aperto no meu ombro, e aí eu comecei a chorar e me ajoelhei e comecei a buscar mais sobre Cristo, buscar mais quem era Deus. Profundo. A paz do Senhor, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Jair, tenho 19 anos e a minha conversão, ela não foi imediata. Ela foi, de uma certa forma, progressiva, porque eu não entrei dentro de uma igreja e aceitei Jesus e ali começou a minha conversão. Não. Eu sempre fui filho de crente, criado na liturgia cristã, mas eu nunca tinha pegado jeito, nunca peguei gosto pelo negócio. E depois de ser levado muito tempo, a gente acaba, de certa forma, perdendo o interesse, e quando a gente ganha um pouco de liberdade, a gente quer sair. E foi nessa saída que Jesus me pegou. Eu me lembro que certo dia, eu tinha 14 anos, estava indo para a escola às 6:30 da manhã, quando uma missionária passou por mim de coque, saia longa, me chamou um pouco a atenção porque não é todo dia que se vê uma pessoa dessa, passando na rua aquela hora. E ela olhou para mim e falou: jovem, Jesus precisa de pessoas como você
na obra dele. Isso foi muito estranho porque ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Depois de tanto tempo que eu saí da igreja. E depois de 3 anos, aquilo martelando fortemente na minha cabeça, depois daquela palavra semeada, eu pisei meu pé dentro da igreja e senti o poder de Deus. E ali Deus foi transformando, até hoje. Então, para você que tenta semear a palavra de Deus em algum amigo e quer ver o efeito rápido, tenha paciência, há tempo para todas as coisas. Meu primeiro evangelismo foi triste, eu não tive coragem de entregar nenhum panfleto, eu tinha uma mistura de vergonha com medo, de medo com vergonha, e aquilo, pá, era uma baita de uma barreira. Eu lembro que eu não entreguei nenhum panfleto, nenhum oi, sabe? Eu tinha muito esse bloqueio. Aí o tempo passou, eu comecei a orar, Deus me muda, me transforma, eu quero ser alguém que evangeliza, porque eu tinha esse desejo, só não tinha realmente a coragem. Deus não deu coragem, deu cara de pau Eu vou matar a Mutuca. e resolveu. Hoje isso não mais é um impedimento pra mim. Bom, minha primeira vez como eu comecei no evangelismo foi um dia que a gente estava lanchando, a gente estava no culto, acabou o culto e a gente foi fazer lanche. Muito normal isso. E através dali teve alguns amigos que me convidaram para fazer evangelismo. Eu nunca tinha feito, não sabia, basicamente não sabia o que era, eu era novo convertido ainda. Mas novo convertido, tu não tem muito o que falar, explicar, né? Ele sempre está disposto a fazer as coisas, eu acho. Então eu fui, só que eu tive uma grande surpresa. Comecei a entender verdadeiramente que era o evangelismo. Profundo. O grupo de evangelismo me ajudou a me fortalecer na fé. Graças ao evangelismo eu fiquei muito mais forte na fé e comecei a estudar muito mais a Bíblia, porque eu vi que tinha pessoas no grupo de evangelismo que eu participo que eram muito sábias, elas tinham muito entendimento da Bíblia. E eu não sabia muita coisa, então isso me fortaleceu, me quis que eu ficasse mais inteligente, que eu buscasse mais as coisas de Deus, as coisas espirituais. Como eu comecei no evangelismo? Bem, eu me lembro que eu tinha recém chegado na cidade de Garopaba e uns colegas da igreja do conjunto chegaram pra mim e perguntaram: olha, Jair, tu quer participar do evangelismo? Aí eu olhei assim, de começo parecia algo, vai tirar eu um pouco da minha zona de conforto, mas vamos, é coisa nova, né, vamos tentar. E eu fui e quando eu cheguei lá, a gente começou a evangelizar de madrugada. A gente foi começando a semear a palavra de Deus. Eu não falava nada, eu só ficava lá, servia de companhia. E o que mudou na minha visão foi que enxergar a igreja e o evangelho de dentro da igreja é uma coisa, mas quando tu consegue observar do lado de fora e ver o impacto que a mensagem tem naquele que nunca ouviu, isso é realmente transformador. E o evangelismo, né, falar sobre foi algo muito bom, que me ajudou a ver como coisas simples, que a gente acha que é simples, como Jesus te ama, ele pode mudar uma vida, dar água pro vinho, assim. O que o evangelismo mudou a minha vida foi justamente essa questão de mudar a chave, né? De entender que existem muitas pessoas lá fora que precisam, que estão sedentas do Evangelho, do próprio Cristo, pessoas que se sentem vazios enormes e tentam afogar isso em diversas formas. E mudou muito a minha perspectiva de como a gente é como cristão e como igreja.
Acho que o evangelismo transformou a minha vida não só dessa forma de buscar, mas também de apresentar o próprio Deus a outras pessoas e que realmente estão sedentas. Uma coisa é tu falar desse Cristo para pessoas que já o conhecem, outra coisa é tu falar de Cristo para pessoas que não o conhecem e muitas vezes vão te questionar e vão até mesmo blasfemar contra o próprio Cristo, sendo que não tem conhecimento nem entendimento. Então foi isso que o evangelismo mudou na minha vida. O evangelismo, na verdade, ele mudou minha vida porque eu me encontrei, eu fui atrás das pessoas, eu não tive nenhuma igreja que eu participei antes, né, de desacreditar da existência de Deus, que faz muito tempo, veio atrás de mim saber como é que eu estava, ou veio fazer um evangelismo. Então, eu queria proporcionar às pessoas a oportunidade que eu não tive, de alguém estar lá para buscar a elas, entendeu? De ir de encontro a elas e apresentar realmente quem é Jesus Cristo. E na verdade foi isso que o evangelismo mudou na minha vida. Eu vi um mundo espiritual, um mundo de Deus de uma forma diferente, não só dentro de quatro paredes, mas indo de encontro e vivendo realmente o que Cristo quer. O que Cristo pediu pra gente fazer, que é ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. E isso foi uma diferença muito grande na minha vida, porque eu comecei a encontrar quem realmente Deus era. Com o grupo de evangelismo eu comecei a ver a essência evangelística de Deus. Então eu achei muito interessante, eu gostei muito, me encontrei no evangelismo e foi isso que o evangelismo mudou na minha vida. Eu convido a todo mundo que tem um grupo de evangelismo na cidade, não sei se isso vai para as redes sociais, mas se você tem, você participe porque vale muito a pena. O grupo de evangelismo mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua. O que o evangelismo mudou na minha vida? Eu creio que tudo. Porque foi a partir dali que eu comecei a enxergar o reino espiritual de outro jeito. Porque ali, quando você está dentro dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja, você não tem muita noção do que está acontecendo. Mas o inimigo quer fazer de tudo para que você fique numa zona de conforto, que você se coloque numa zona de conforto. Não vou evangelizar de madrugada porque é um compromisso. Não vou fazer isso por causa que vai exigir tempo meu. Poderia estar fazendo alguma coisa mais interessante. Olha, são almas. E eu comecei a ver essas almas. Nossa, eu comecei a ver eu ali naquelas situações. Passeando, precisando de uma palavra, precisando de um Jesus precisa de você na obra dele. Quando eu entrei no evangelismo, essa minha visão, eu percebi isso mais rápido. Porque muitas vezes a gente que está dentro da igreja não consegue perceber isso tão facilmente. E foi o evangelismo que me fez estudar mais a palavra de Deus. Foi o evangelismo que me fez ter um pouco mais de cara de pau para chegar nas pessoas e falar de Deus. Se você me pegasse quando eu comecei no evangelismo e como eu sou hoje, você ia dizer, não é a mesma pessoa, porque não era. Mas a capacidade, ela vem de Deus. Então, se você, de uma certa forma, tem algum tipo de dificuldade para falar da palavra de Deus, ou se sente incapacitado, saiba que a capacidade não vem de você, vem de Deus. Vem daquele que te criou. E se ele te criou, ele também pode dar tudo que você precisa, as armas certas. É só você saber pedir. E, cara, mudou minha vida por completo, porque eu sou muito agradecido pelas pessoas que estavam comigo ali, que estão comigo hoje, pois, cara, foi o melhor grupo que eu já entrei. Em termos de amizade, em termos de obra, porque eles me apresentaram um outro nível de espiritualidade. Não... Por que evangelizamos? Porque o ato de ir para as ruas e de proclamar o reino dos céus. Qual que é o nosso incentivo? Porque a gente tem essa iniciativa. Deixa eu basear no versículo que está no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente encontra um clamor, Paulo rogando, implorando para que a gente venha realmente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Que nosso culto racional a Deus, ou seja, um culto racional não quer dizer que nós temos que simplesmente oferecer um culto a Deus quieto, silencioso, ou vamos dizer assim, formal ao Senhor. Mas Paulo está se referindo que venhamos oferecer um culto a Deus sabendo o que estamos fazendo. Um culto racional significa isso, saber o que estamos fazendo. E tudo aquilo que você oferece para Deus, seja em gestos ou uma ação, que você saiba o que está fazendo e por que está fazendo. E por que nós estamos indo para as ruas. Porque nós entendemos que temos que ofertar a nossa vida a Deus por gratidão pelo sacrifício que Ele fez por nós. Aquilo que Ele fez por nós é algo que ninguém pode fazer, que nos dá a salvação por graça. Foi algo que a gente não merecia e Ele nos deu. E essa misericórdia nos constrangeu de uma forma que gerou gratidão em nosso coração. E o sentimento de que outras pessoas possam ser alcançadas por essa graça, por esse amor que vem somente de Jesus Cristo. Então é nesse sentido que a gente se oferece como uma oferta viva a Deus. E a gente convida a que você, se você é cristão, ou se você ainda não é cristão, mas que você se ofereça a Deus como um sacrifício vivo. E que você permita que o fogo do Espírito Santo venha te consumir, para que você possa ser purificado pelo Espírito Santo de Deus, pela obra redentora de Deus, e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, é nóis. Profundo.